hoje a gente vai conversar sobre Mayombe do Pepe Tela. Esse livro retrata o contexto de Angola durante as décadas de 60 e 70, quando o território foi marcado por lutas pela independência, lutas contra a colonização feita por Portugal. O autor compartilha, através do formato de romance e de personagens únicos, alguns pensamentos resultantes do período em que ele viveu como militante do Movimento Popular de Libertação de Angola. A obra é narrada em capítulos que vão retratar um curto período do cotidiano de uma guerrilha cuja base estava situada na floresta de Mayombe, que acaba se tornando então personagem dessa história. O autor vai narrar os pensamentos e sentimentos de grande parte dos guerrilheiros. Portanto, não é possível identificar um personagem principal dessa história. Existem vários personagens e todos eles vão ter um momento de destaque. Apesar disso, o personagem que tem maior representação é o Sem Medo, o comandante do grupo. Por ter essa posição de tamanha importância, o Sem Medo acaba participando de vários acontecimentos na guerrilha e por isso o leitor tem mais acesso aos seus pensamentos, ao seu ponto de vista acerca de diversas questões, sejam elas políticas ou existenciais, de modo que a gente se aproxima mais desse personagem e a gente consegue entender melhor a sua forma de ver o mundo. Mayombe traz uma oportunidade ao leitor de conhecer melhor a história não só de Angola, mas de vários territórios africanos que foram colônias da Europa. No livro, a gente tem acesso a esse desejo de independência e também a alguns obstáculos enfrentados pelas pessoas que participavam dessa luta. Um desses obstáculos que é muito retratado no livro é a posição de alguns chefes das guerrilhas que na verdade não se importam muito com o movimento. A gente encontra então dificuldades na comunicação entre a base e as pessoas que ficaram na cidade, demora na entrega de mantimentos para os guerrilheiros, tudo isso por conta de um posicionamento bem equivocado da pessoa que foi escolhida para assumir a liderança da guerrilha. Então é muito interessante a gente conhecer um pouco mais desse cenário. Bom, além disso, o conceito de socialismo e a forma como esse princípio acaba alterando o comportamento de alguns personagens é muito interessante, a gente entende melhor como que funcionava a divisão ideológica nesse momento. E outro aspecto muito retratado pelo autor é a rivalidade existente entre as tribos africanas, o que explica alguns conflitos que acontecem nesse local. Em diversos momentos, alguns personagens discutem porque um não confia no outro, já que eles não pertencem à mesma tribo. Então é muito interessante a gente entender um pouco mais do contexto vivido pelas pessoas na África. Outro ponto abordado aí no livro, que apesar de não ser o foco, é muito interessante, é a condição da mulher. Em umas 2 ou 3 cenas, o autor vai levantar algumas discussões sobre esse tema, e eu achei isso muito interessante porque o autor é um homem e ainda assim ele se propôs a discutir essa situação que não é o foco do livro. Então, em alguns momentos, por meio dos pensamentos e das atitudes dos personagens, nós entendemos como algumas ações cometidas por mulheres não são tão bem vistas como quando elas são cometidas por homens. Então, os pensamentos, as atitudes desses personagens refletem a desigualdade bastante evidente aí entre os gêneros. E eu achei esse aspecto bem interessante porque não é algo que a gente costuma encontrar aí em livros escritos por homens. Bom, a escrita do Pepe Tela é bastante simples e ao mesmo tempo peculiar. Isso porque ele vai utilizar no seu livro o português falado em Angola. Então ele emprega algumas expressões que a gente não conhece, mas que podem ser compreendidas aí de acordo com o contexto em que elas são aplicadas. Outra questão é a forma de narrativa que ele escolheu, que é muito bacana e combina muito com a obra. Como ele possui muitos personagens nessa trama, em alguns momentos, em meio à narrativa, o autor insere algumas passagens que são narradas em primeira pessoa por diferentes personagens. Nesses trechos, os personagens se apresentam,
fala um pouco sobre a sua vida antes da guerrilha, comentam alguma situação que foi narrada anteriormente. Então essa é uma forma muito bacana de aproximar o leitor de cada um desses guerrilheiros, e eu gostei bastante desse aspecto. E outro ponto que é importante ressaltar, porque pode causar um pouco de confusão no início da leitura, é que esses guerrilheiros vão ter nomes de guerra. E esses nomes de guerra muitas vezes são característicos do vocabulário africano, então a gente fica um pouco confuso no início, não entende muito bem, mas aos poucos a gente vai se acostumando com aquele cenário. Então, Mayombe para mim foi uma grata surpresa. Eu esperava que esse fosse um livro cheio de ação, justamente por narrar uma guerrilha, mas não é. O autor vai se preocupar muito mais com os pensamentos e a condição íntima de cada indivíduo que está participando daquele movimento. Ele visa retratar não só o desejo pela independência do país, mas também o receio existente perante essa transformação social, o medo de viver num contexto pós-independência. Então eu achei isso muito bacana. O livro promove diversas reflexões, eu marquei vários trechos, então foi um livro que eu gostei muito de ler, gostei demais da escrita poética do Pepetela. Enfim, me apaixonei, foi uma ótima surpresa, eu recomendo muito. Esse livro tá em algumas listas de vestibular, então se você vai prestar vestibular e esse livro consta na lista de leituras obrigatórias, vai sem medo, porque é uma leitura muito envolvente, que te prende do começo ao fim, é uma leitura fácil, então vai ler tranquilo. E se você não vai fazer vestibular, ainda assim, dê uma chance para esse livro, porque é uma leitura muito bacana que te faz pensar bastante, então eu recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Mayombe, me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Não deixem de clicar em gostei e se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar Frases Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!